A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou a missionária Maria Lins. Tudo bem, vaso, com vocês aí? Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo abençoado e poderoso da parte do Senhor para as nossas vidas. E antes de tudo eu quero que você dê aquele like que só você que é vaso tem. Quero que você se inscreva aqui no nosso canal, também ative o sininho e depois compartilha com seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, com quem você quiser, você pode compartilhar. E também segue-nos, pode nos seguir lá nas redes sociais, tá? Twitter, Instagram, Facebook, enfim. Deixa Deus te usar, tá bom? E agora vamos para a palavra de Deus, que é o mais importante. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração poderosa, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha que interessante. Eu quero falar sobre o relaxamento espiritual. Foi o que Deus colocou no meu coração, né? Foi essa palavra, relaxamento espiritual. Então eu quero compartilhar com você daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, que vai alavancar a tua vida e que vai ser um impulso para a tua vida, tá bom? Então preste atenção no que Deus tem para nossas vidas neste momento. A palavra do Senhor diz que Deus levou Ezequiel no meio de um vale. E quando Ezequiel estava ali no meio daquele vale, Ezequiel começou a observar que tudo que estava em sua volta eram ossos. Tudo que estava em sua volta, em seu redor, eram ossos. Ossos secos, ossos de pessoas, ossos de um exército, podemos dizer, sequíssimos, sem vida, sem estrutura, sem nada. E de repente Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura, poderão viver estes ossos? Ou reviver estes ossos? Ezequiel disse: Senhor, só tu sabes. Olha que interessante. Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos. Ossos secos representava naquele momento toda a casa de Israel. A situação espiritual e moral que Israel estava vivendo. O declínio que os levou à destruição completa. A moral que eles foram perdendo a cada dia, a cada momento em que eles se afastavam de Deus. Eles foram se descuidando daquilo que Deus havia ordenado que eles fossem zelosos. Deus havia dado uma ordem para Moisés e uma lei. E a lei que Deus deu para Moisés era para que o povo viesse seguir. É para que o povo viesse guardar em seu coração e colocar em prática. E essa lei ia fazer com que eles não fossem levados à perca, não fossem levados à morte. Na verdade, aquela lei era uma prevenção, era uma vacina que Deus estava dando para o seu povo para que eles não viessem sofrer futuramente uma morte espiritual como agora Ezequiel está vendo e está presenciando. E isso é uma realidade que aconteceu naquele tempo e que acontece hoje também. Quando deixamos de priorizar as coisas de Deus, quando relaxamos com a nossa vida e com o cuidado espiritual que precisamos ter, a tendência dessas pessoas, de mim, de você, de qualquer um de nós, é morrermos. É a cada dia perdermos aquilo que com muita luta conquistamos. Que é uma vida espiritual ativa, que é uma vida espiritual assídua, que é uma vida espiritual fervorosa. Israel estava totalmente à destruição. Então, quando Deus fala com Ezequiel, Deus estava trazendo a realidade do seu povo. E eu quero trazer isso para os nossos dias, porque Deus colocou isso ao meu coração.
Deus colocou no meu coração o relaxamento espiritual. Como temos sido descuidados, como temos sido negligentes, como temos deixado que a nossa vida espiritual ela vá se deteriorando a cada dia. Como é que isso acontece? Em que fases isso acontece? E eu quero dividir esse estudo, essa palavra, em 3 fases. E hoje eu quero falar sobre a primeira, que é sobre a oração. Eu quero falar nesses 3 dias em que eu vou estar falando nesse vídeo, eu quero falar sobre as 3 fases do relaxamento espiritual na vida do crente. E a primeira fase é quando o crente deixa de orar. A segunda fase é quando o crente deixa de estudar e meditar na palavra de Deus. E a terceira fase é quando o crente perde o temor ao Senhor. São um tripé. Claro, existem muitos outros fatores que contribuem para que nós venhamos a cada dia perder essa graça, essa unção, essa alegria, esse gozo, que é a presença do Espírito Santo. E um dos pontos que Deus colocou no meu coração é a oração. Por que a oração? Porque a oração, ela é uma alavanca. A oração, ela é o combustível do carro espiritual do crente. O crente, ele pode ter o melhor carro. Podemos ter um carro automático completo, dos mais acomodados, dos mais sofisticados. Mas sem combustível, ele não sai do lugar. Ele terá apenas um carro. Assim é o crente. Você pode ter mestrado, doutorado, bacharel em teologia. Você pode ter uma boa oratória, ser um grande pregador da palavra, uma cantora muito boa, bem afinada, que se representa bem, que se apresenta bem. Mas se você for uma pessoa que leva a tua vida de oração relaxadamente, você tem tendência a fracassar. Uma hora ou outra você vai cair. Uma hora ou outra você vai ter uma morte completa. Porque a morte, ela leva fases, né? Primeiro você vai sentindo-se mal, depois você começa a sentir que este mal ele vai se agravando, vai se tornando ainda mais grave. Porventura seja uma infecção e se não for tratada, a tendência é se generalizar e depois disso levar à morte. Então, da mesma coisa é a vida espiritual do crente. Quando o crente deixa de orar, ele atrai sobre a sua vida a facilidade de pecar. Ele começa a perder a graça de estar na presença de Deus, e quando se perde a graça de estar na presença de Deus, a tendência dessa pessoa é morrer. Porque a única coisa que nos motiva a estar na presença de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o combustível na vida do crente. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, eu não posso ter uma vida espiritual. Eu não posso ter estrutura espiritual. Eu não posso viver uma vida ligada com Cristo. Porque aquilo que me liga a Cristo é a oração através do Espírito Santo. É a oração que eu faço. É o momento em que eu passo na presença de Deus. Então, hoje, nós temos tempo para tudo. Às vezes nós passamos horas e horas na frente na Netflix assistindo um filme bom. Às vezes passamos horas e horas com o telefone no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, conversando com fulano, com ciclano, jogando conversas fora. Mas não temos tempo ou não tiramos tempo para orar. E quando isso acontece na nossa vida, nós temos que nos alertar. Existe um sininho chamado Espírito Santo, que está dizendo para nós, para eu e para você, cuidado, você não está orando. E se você não está orando, você não está bem. A única coisa que te garante que você estará bem ou está bem é a oração. É o tempo que você passa na presença de Deus. O tempo que você passa na presença de Deus faz toda a diferença. Então eu quero falar, tenha cuidado com a tua vida devocional. Você tem orado? Você tem buscado a Deus?
Quanto tempo, quantas horas do dia você passa buscando ao Senhor? Como tem sido a tua manhã? De manhã cedo, quando você acorda, qual é a primeira reação que você tem? É pegar no teu celular e abrir teu WhatsApp? É pegar no teu celular e ver as notícias? Isso é um mau sinal. Porque o crente espiritual, o crente que tem uma vida ligada em Cristo, a primeira coisa que ele precisa fazer ao acordar é dobrar o joelho e orar e falar com Deus. Antes de ele se conectar com o mundo, ele tem que se conectar com o Pai. Ele tem que se conectar com Deus. Ah, irmã, mas eu oro antes de dormir. Não importa. Jesus disse, orai sem cessar. Jesus disse que nós temos que orar. Por que Jesus disse que temos que orar? Porque os dias são maus. E somente a oração nos fortalece. Somente a oração renova nossas forças. Somente a oração que nos mantém de pé. Você lembra daquele exemplo que Jesus deu? Daquela mulher, daquela viúva que incomodava aquele juiz, que não se preocupava com nada, nem com ninguém, que ele não temia Deus, nem temia os homens, nem nada, e que ele se desfazia quando a mulher vinha procurá-lo para resolver a sua questão. Mas a palavra de Deus diz, Jesus ensinando ali, Jesus disse que aquela mulher ela foi perseverante, ela insistiu. Ainda que ele não temesse a Deus, disse ele, porque essa mulher me importuna, porque essa mulher me incomoda, eu vou resolver o problema dela. Sabe o que é isso? É oração. A oração, ela tem que ser constante, ela tem que ser uma oração com perseverança, tem que ser uma oração com insistência, e não é só pelo fato de eu precisar de alguma coisa, irmão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos orar, não é porque eu quero um emprego, não é porque eu quero um carro, não é porque eu quero uma casa, não é porque eu quero ter uma vida abençoada, não. Eu tenho que orar porque eu preciso manter contato com Deus. E a oração é a única coisa que me mantém ligado com Cristo. É a oração. Então, cuide da sua vida devocional. Ore, busque a Deus. Não deixe de orar. Se você é um crente que não vive ou que não está orando, cuidado. Você é uma presa fácil de Satanás. Satanás sabe quem é o crente que ora. Satanás vê quem é o crente que ora. Ele não tem medo da sua credencial, ele não tem medo da sua posição social, ele não tem medo dos recursos materiais que você tem, mas você pode ter certeza de uma coisa. Quando você dobra o seu joelho e busca a Deus, ele sabe quem você é. Ele teme o crente de oração. É por isso que Jesus, ele nos impulsiona a orar. Ele nos manda orar. É uma ordem imperativa de Jesus. Orai sem cessar. Nós temos que orar porque Jesus orou, os discípulos oravam, a igreja, ela cresceu debaixo da oração, a igreja, ela foi levantada com oração, a igreja se expandiu através da oração. Então, tudo na vida do crente começa com a oração. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e não deixe, escuta o que o Espírito está te dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore, é tempo de orar, é tempo de buscar a Deus. Se você não consegue orar, dobre os seus joelhos e chore. Se não tem lágrimas, peça misericórdia, mas só levante de lá quando Deus fizer alguma coisa em seu favor. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, mande para aquele amigo, mande para aquela pessoa especial e importante que você sabe que está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?